Oi, pessoal. Estamos iniciando uma nova série, Contraponto, falando de política, né? Daqui até depois das eleições, principalmente nesse período de eleição, a gente vai conversar com os personagens da política, os especialistas, os políticos, para a gente tentar entender melhor como é que funciona a política, que é vital, né, para a vida da gente, né? Tudo mexe com a vida da gente. E hoje e nos próximos dias a gente vai discutir, nas próximas quintas-feiras, sempre às quintas-feiras, nós vamos conversar sobre política, né? E hoje a gente vai abrir essa conversa com um político, é um jornalista baiano, né? Formado por aqui, que se especializou com mais de 30 anos de profissão, que é o nosso querido José Américo. Tudo bem, Zé? Diga, Johnny, tudo em paz, graças a Deus. Então, viva! É isso aí. Vamos conversar aqui. Pinte esse cabelo aí, que ainda tem um pouquinho aí. Eu, como não preciso mais pentear. Eu cheguei agora correndo da rua, rapaz. Tava lá mas tranquilo. Zé Américo é um publicitário, jornalista com mais de 30 anos de experiência. Já fez 3 campanhas para presidente: Eduardo Campos, Ciro Gomes, Fernando Henrique Cardoso. Fez campanha fora em Angola com o José Eduardo Santos, né? Foi dos primeiros a chegar em Angola ainda, já no primeiro processo lá. E aqui em outras campanhas locais, estaduais também. Então, é uma figura que realmente tem uma larga experiência em política e em campanha. E aí, Zé, eu queria começar essa conversa, por exemplo, agora com a pandemia, qual é a diferença dessa eleição de 2020 para 2016? Olha, João, nós vamos comparar com a de prefeito em 2016, não é isso? Porque nós estamos agora pode ser. Municipal. Mas a diferença é muito grande até se compararmos com as eleições de 2018. Nessa eleição, o papel das redes sociais ou do marketing político digital, ele assume um destaque muito grande. Porque agora, mais do que nunca, nós temos aí todas as medidas protetivas com relação à pandemia. Então, é de bom tom que não se façam grandes aglomerações, que o candidato não saia de porta em porta abraçando e cumprimentando as pessoas, não só para evitar se contaminar, como também contaminar aquelas pessoas que estão lá nas suas residências, principalmente os mais velhos. Então, diante desse cenário, nós temos aí, isso só falando em relação à pandemia, nós temos aí digamos assim, uma maximização do trabalho das redes sociais nessa eleição. Quer dizer, o papel das redes sociais, a forma como você pode chegar às pessoas, aos eleitores, através das redes sociais, através do marketing digital, ela assume uma importância muito grande. Se compararmos a 2016, nem se fala. Em 2016, apesar do advento do WhatsApp já existir, nós tivemos uma presença digital, eu posso dizer, relativamente tímida. Já foi uma presença digital que fez a diferença em alguns lugares, quando foi bem usada, mas ainda foi tímida. Em 2018, nós temos aí o resultado da eleição. A vitória do Jair Bolsonaro, ela se deve muito à presença digital do candidato. Principalmente, e aí eu vou falar de uma coisa que é interessante, porque tem muito candidato que despertou para montar uma equipe de marketing digital agora. E olha, na questão, no ambiente digital, o tempo é fundamental. Então, quem começou a fazer um trabalho digital, um trabalho de persona, de formação de perfil, de presença digital,
há 1 ano, 2 anos, quer dizer, começou logo após as eleições de 2018, esse candidato ele está à frente. Isso é indubitável. Quem começou agora realmente vai ter dificuldade, porque não é assim de uma hora para outra que você cria, que você entra no ambiente digital. É um outro mundo, e é um outro mundo de formatos e linguagens. Então, a gente estava acostumado com a campanha política offline, que a gente fala offline se refere a rádio e TV, basicamente, mas com relação ao digital, a presença do candidato no ambiente digital ela não se dá de uma hora para outra. E até mesmo com a possibilidade do impulsionamento de postagens de conteúdo, existem limitações. Você não pode impulsionar conteúdo de forma a ser um investimento desleal com os outros candidatos. Você tem que fazer isso que eu queria, Zé, falar que você falasse isso um pouco mais adiante, mas, por exemplo, porque isso é um assunto fundamental. O custo da campanha baixou? Esse novo formato, ele baixou o custo da campanha? Como é que é isso? Olha, isso é relativo, é muito relativo, João, porque você diminuiu o tamanho da campanha. Antigamente nós tínhamos 3 meses de campanhas, já foram 6 meses de campanha. Hoje, desculpe, você tem 2 meses de campanha, ou até menos, porque a campanha começou dia 27, e no caso dos vereadores, que é uma campanha, que é a parte parlamentar da campanha, ela se encerra no dia 15 de novembro. No caso dos prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, ela tem a possibilidade de um segundo turno, e aí o segundo turno, se eu não me engano, é no dia 27 de novembro. Então, nós temos aí uma diferença de tamanho da campanha. O formato também. Esse ano tem mais uma diferença, que teremos programas todos os dias para os majoritários. Então, isso vai realmente aumentar a necessidade de você produzir conteúdo. É um assunto que eu queria também destacar aqui, é que a presença digital ela não se dá apenas com oi, bom dia, meu eleitor, ou boa tarde, meu eleitor, ou boa noite, meu eleitor, entendeu? A presença digital, ela só se dá e ela só é consolidada quando você tem conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade que a gente fala não é só do ponto de vista estético, é do ponto de vista realmente da substância daquilo que você está propondo. Porque o que é a eleição? A eleição nada mais é um momento em que que os eleitores buscam renovar a esperança. A esperança de quê? A esperança de que eles consigam ter representantes que realmente façam a diferença, que sejam verdadeiramente representantes das necessidades da população, dos anseios da população. Então, para você alcançar esse nível de interação com o eleitor, você tem que ter conteúdo de qualidade, você tem que elaborar propostas, você tem que expor ideias, você tem que partir para o debate de qualidade, o debate consistente, porque se não for assim, você não consegue atrair a atenção das pessoas. No mundo digital, você tem segundos para conquistar a atenção das pessoas, em vídeos, em áudios. E na questão da postagem estática, do ponto de vista da postagem de texto, você também não pode se prolongar, você tem que ter um bom título, que é aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que a matéria pode ser boa, mas se ela não tiver um bom título, ela não consegue chamar atenção. E se ela também não tiver um bom lead, você não leva o leitor para o âmago do conteúdo, né? Então, é importantíssimo que você tenha
produção de conteúdos para que o candidato alcance verdadeiramente o público que ele deseja. Outra coisa, João, que é fundamental a gente falar aqui, é a questão Zé, só fazer um adendo, um parênteses que você falou deixar, aí. eu vou falando. Não, tranquilo, não é isso não, de boa. É porque você que entende disso, por exemplo, o candidato está acostumado com um contato físico. Aí com a pandemia tem essa barreira, não é? Então ele precisa compensar essa ausência com essa eficiência, não é isso? Justamente. Essa eficiência que você falou da imagem, do texto, do bom título, como é que ele cerca, porque ele não vai ter aquele contato físico do charme dele, né? O charme dele tem um filtro no meio que é a tela, não é isso? Perfeitamente. Então, aí é que está. O mundo digital ele lhe oferece amplas possibilidades. E as possibilidades estão justamente na capacidade da equipe técnica em separar os conteúdos, produzir conteúdos de forma a que eles sejam separados para cada público. Então, através do WhatsApp, que vai ter uma força muito grande, muito maior nessa eleição do que nas outras, você pode falar com o público da terceira idade, porque a terceira idade hoje está no WhatsApp tranquilamente. Conectada. O Instagram já não é tão terceira idade, já tem outro público. O Twitter já é um público mais qualificado, digamos assim, de formadores de opinião. O Facebook já é um espectro maior, mais amplo. Então você tem que ter justamente conteúdos apropriados para cada rede social, para cada ferramenta da rede social. Então, para cada canal da rede social. O Instagram é um canal, o WhatsApp é outro canal, o Facebook é outro canal. Agora, nessa eleição, entrou e está entrando forte, principalmente nos grandes centros, o TikTok. O chinês, né? O TikTok está entrando na campanha política e quem souber a linguagem, quem se apropriar dessa linguagem com maestria, vai avançar em cima do quê? Em cima do eleitor do primeiro voto, entendeu? Do eleitor jovem. Então você tem que ter linguagem para falar com esse eleitor, que é um eleitor muito exigente, é um eleitor que ele não se convence, ele não se apetece por qualquer coisa. Você tem que falar aquilo que ele quer ouvir, ele quer ver, entendeu? Ele quer sentir até. E isso é fundamental para que o candidato tenha sucesso. Então, linguagem, formato e conteúdo, eles têm que ter uma sinergia muito grande e tem que estar direcionado para cada canal. Zé, agora tem santinho no WhatsApp, cartão digital, comitê virtual. Como é que é isso? Qual é a diferença? Isso pegou mesmo ou não tem jeito? Todo mundo vai aderir ao santinho? Não vai ter papel na rua? Vai, mas vai ter menos? Olha, eu lhe digo com bastante certeza que não vai acabar o material de papel, o material palpável, ele não vai acabar nessa eleição, mas ele está fadado a acabar. O santinho, por exemplo, ele pode funcionar na reta final, lá na boca de urna proibida, mas que a gente sabe que existe, ele pode funcionar. Mas o santinho digital, ele é fantástico, porque você manda para o WhatsApp do cidadão e o cara lá, entendeu? Momentos antes da eleição, ele vai dar a votação na hora de entrar na urna, antes dele deixar o celular do lado de fora, ele vai olhar o santinho, vai pegar a cola dele. Se ele não precisar, se ele não puder apenas olhar, ele vai anotar. Mas, porque a última olhada vai ser no celular, né? Não tem jeito, né? Vai ser no celular. Então não tem jeito. O cara está ali na fila para votar, está esperando o mesário fazer a checagem dos dados dele, ele está com o celular até o momento de entrar na urna.
Então, o Santil Digital é fantástico, eu acho que vai pegar fortemente nessa eleição. Nós temos o cartão virtual, que através dele você pode acessar o Facebook do candidato, o e-mail do candidato para mandar, para interagir com o candidato através do e-mail, mandando sugestões, propostas, etc. Tal. Você tem o Instagram do candidato e você tem o próprio o WhatsApp do candidato. Então, uma peça que ela reúne todos os canais do candidato. Já o comitê virtual, que surgiu agora, é muito interessante também, porque você acabou aquela coisa de você estar numa cidade como Salvador, por exemplo, ou Camaçari, que é a cidade do seu site, é uma cidade relativamente grande, não sei quantos bairros tem em Camaçari, mas tem muitos bairros, e com certeza os vereadores aí de Camaçari tinham 2, 3, 4 comitês. Hoje você não precisa mais fazer isso. Você tem o comitê virtual, onde você encontra lá todas as peças de campanha do candidato, você encontra elas em formato para impressão, nos diversos formatos. Então, a liderança lá do bairro, ela não vai precisar mais pegar um transporte ou pegar o seu veículo para ir lá no centro de Camaçari pegar material. Ela está lá no bairro dela ou no povoado, ela baixa lá os formatos que ela quer imprimir, e aí, se ela faz parte da campanha, ela deve ter uma verba, ela vai lá, imprime e distribui. Quer dizer, isso facilita tudo. Você faz um folheto, um panfleto e coloca lá, coloca no formato de impressão, o sujeito vai lá, pega e imprime. O comitê virtual também, através dele, você pode solicitar material, você pode debater com o candidato, você vai ter lá o ambiente de propostas do candidato. Aí você vai lá e conhece as propostas do candidato. Você vai ter a história do candidato, você quer conhecer o candidato, você vai lá no comitê virtual e tem lá o perfil dele. O comitê virtual é basicamente um site que o candidato vai ter, onde ele vai ter lá hospedado nesse comitê, ele vai ter o histórico da vida dele, as propostas da vida, as propostas que ele quer apresentar, as ideias que ele defende, entendeu? Os grupos que fazem parte da campanha dele. Quer dizer, é um comitê que vai estar funcionando digitalmente 24 horas por dia. E lá ele pode ter 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, até 50, quantas pessoas ele puder ter, para atender as pessoas. Atender respondendo perguntas, atender fazendo o agendamento do candidato. Eu quero que o candidato visite aqui meu bairro para ele ver as condições de saneamento, precárias de saneamento aqui no bairro, meu endereço é tal, o sujeito manda foto, manda o contato telefônico, manda informações sobre o bairro dele. Aí você pode questionar, não, mas ele pode fazer isso pelo WhatsApp. Pode, mas o WhatsApp, principalmente o número do WhatsApp do candidato numa eleição, se nós, que somos simples mortais, a gente abre o WhatsApp agora, lê 10 mensagens, aí vai tomar banho, vai no sanitário, vai fazer alguma coisa que não convém levar o celular, quando você volta tem 40 mensagens, 50 mensagens, 80 mensagens, a depender da atividade de cada um de nós. Imagine o candidato. Então, no WhatsApp do candidato vai chegar trocentas mensagens, e aí é diferente de você ter um ambiente num comitê virtual para conversar com o candidato, e ele vai ter lá um call center, uma espécie de call center, pessoas que vão estar nesse comitê virtual fazendo o atendimento do candidato. Isso é uma inovação dessa campanha, desse comitê virtual, e eu acho que o futuro vai ser esse, entendeu? Porque mais para frente, eu acho que vai ter aquele esquema mesmo do candidato do holográfico, né? Você fala
você vê a imagem do candidato, ele falando, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Né? Ele não é ele, né? Mas você acha que é ele que está falando para você. Zé, e essas coisas, boné, camiseta, máscara, balão, como é que fica agora? Não pode, não pode? Como é que fica essa... Já temos aí 2 eleições que não pode mais ser distribuído esse tipo de material, porque caracteriza brinde, né? Então, é como se você estivesse comprando o eleitor com isso. Então, você dá boné, você dá camiseta, não pode mais. Agora, pode bandeira. Você pode ter bandeira na sua campanha. Você só não pode fincar as bandeiras no meio da rua nesse tipo nesse processo. Mas se as pessoas estiverem segurando a bandeira, pode. A máscara... também não pode você doar a máscara com o número e o nome do candidato, que passa a ser realmente uma peça de brinde. Então, acontece isso. Agora, você pode ter, por exemplo, a máscara só com o partido, por exemplo. Pode ter a máscara com o MDB, com o DEM, com Solidariedade, com o PCdoB, com o PT. Você pode ter a máscara com a sigla do partido, mas você não pode ter com o nome do candidato, nem o número do candidato, que aí caracteriza brinde. Agora, se eu posso entrar no comitê virtual, posso ver lá um modelo de camisa que tenha lá e eu posso, como eleitor, simpatizante, eu posso imprimir a camisa do meu candidato e usar a camisa do meu candidato. Aí eu vou ter que ter um recibo mostrando que eu que fiz a camisa, não fiz camisa em grande escala, fiz meia dúzia de camisa para minha família, por exemplo, e eu posso usar essa camisa. Isso aí é defensável. Agora, João, uma coisa que eu queria falar, chamar a atenção dessa campanha, é que houve a pré-campanha até o dia 26 passado, 26 de setembro, a pré-campanha. E na pré-campanha era possível você fazer propaganda nas redes sociais. E aí muitos candidatos meteram os pés pelas mãos. Eu já sei de casos de candidatos que traíram o pensamento, fizeram postagens falando que eram candidatos, que contavam com apoio, com o voto das pessoas. Alguns até colocaram reuniões e declarações de apoio, e as declarações terminavam. É por isso que eu voto em fulano de tal, ou eu vou votar em fulano de tal. E aí muitos adversários ficaram monitorando isso, estão guardando esse material para quando chegar na reta final, entrar na justiça eleitoral e tirar o cara do jogo de cena, da corrida. Então, isso é muito delicado. Outra coisa é o seguinte, a partir do dia 27, a campanha, propriamente dita, ela começou nas ruas e nas redes sociais. E aí... Agora, Zé, diga. Não, é porque eu queria falar isso. Com essa campanha digital, né, agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso? Sim, parece que Lei Geral mexe de com tudo, não é isso? LGPD. Sim, tem muita gente que não está atento a isso, viu, João? Pois é, e vai cortar muita cabeça aí, né? Então, tem muita gente que vai terminar esbarrando na ilegalidade de enviar mensagens com cadastros, por exemplo, como eu participei de uma eleição em 2016, uma eleição para prefeito, numa cidade bastante conhecida, que eu não vou citar o nome aqui, e um candidato que tinha muito dinheiro pegou os dados de uma cadeia de loja de eletrodoméstico que tem um cartão de crédito da loja, e também pegou de um supermercado que tem um cartão. Isso agora é muito comum no interior do Brasil e até mesmo nas capitais. O sujeito tem 2, 3, 4, 5 lojas, ele cria um cartão, um cadastro das pessoas para fazer crediário, etc. Tal.
Então, o cara pegou toda essa gama de dados e disparava mensagens e mais mensagens para essas pessoas. Hoje, se você fizer isso sem a autorização da pessoa, você está fadado a um processo na Justiça Eleitoral, porque a proteção de dados, ela justamente vem para evitar o abuso da utilização dos dados pessoais para fins de marketing, seja ele marketing de venda comercial normal ou marketing político. Então, aquela compra de cadastros, vou disparar o WhatsApp para 50 mil pessoas no meu município, ou município pequeno tem 10 mil pessoas, e aí o sujeito tem 10 mil pessoas que tem 15 mil telefones cadastrados, telefones celulares, e o sujeito aí dispara a mensagem, você não espera, tá lá 10 horas da noite, seu celular, plim, aí quando você vai ver, é o candidato mandando mensagem pedindo voto. Isso, se ele fizer de forma não regulamentada, ele incorre em crime eleitoral. Então, ele incorre em crime eleitoral em função da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora. Então, agora o rastreamento também fica mais difícil, mais fácil rastrear a mensagem, né? Isso é aquela coisa de mandar mensagem para outro país, depois volta para cá, vai e volta e chega. Hoje você consegue, não é isso? Sim. Hoje os mecanismos de rastreamento são muito mais eficientes e também as próprias redes sociais, elas criaram mecanismos de bloqueio. Então, mensagens de cunho racista, mensagens de cunho agressivos, sejam de caráter ideológico ou não, pedido explícito de voto, chamamentos para aglomerações, tudo isso as redes sociais têm mecanismo para conseguir filtrar isso, bloquear, e caso a Justiça Eleitoral necessite de uma comprovação, as pessoas, as redes sociais são obrigadas a fornecer essas informações. Outra coisa é o seguinte: você produz uma notícia falsa sobre determinado candidato, uma calúnia, uma injúria, e isso vai terminar sendo identificado, porque não adianta você pegar e mandar de uma lan house num bairro bem popular, você chega lá e entra na lan house com um pendrive, coloca a mensagem, dispara essa mensagem, isso vai ser detectado facilmente. É possível hoje você detectar, e isso vai inibir bastante a presença da questão das fake news nessa eleição. Outra coisa é a proibição da utilização de robôs. O candidato não vai poder mais utilizar robô para ficar mandando mensagem, para ficar... O que é robô, Zé? Explica aí, robô. Como é que funciona o robô? Olha, o robô é o seguinte: você tem um sistema que ele é programado para disparar mensagens quando você fala, por exemplo, eu coloco um robô para monitorar o Instagram. E aí, toda vez que aparece um candidato falando sobre democracia, por exemplo, sobre corrupção, sobre combate à corrupção, toda vez que aparece essa palavra combate à corrupção, o robô identifica e ele imediatamente começa a passar mensagens referentes ao combate à corrupção. Se for a favor, ele pode mandar mensagens produzidas pela equipe, claro, por uma equipe, mensagens relativas ao combate à corrupção. Se ele quiser, por exemplo, combater um candidato, o candidato fala em combate à corrupção e o candidato tem qualquer problema, qualquer pendência jurídica
No momento em que ele identifica, que eu boto para monitorar o candidato e o meu adversário, no momento que o cara fala lá em propostas, em compromisso com a população, e ele, por exemplo, já teve mandato e não cumpriu alguns compromissos, eu tenho lá uma lista de compromissos não cumpridos por esse candidato, e o robô começa a disparar matérias produzidas para denegrir a imagem dele, entendeu? Então, todo mundo que ele alcançou pode ser alcançado pelo robô e até com muito mais eficiência do que ele. Isso é um jogo de algoritmos, é uma coisa que não é barata, mas é uma coisa que foi usado na eleição de 2018. Existe até um processo aí contra o grupo do presidente Jair Bolsonaro e outros grupos que se beneficiaram, até mesmo o Partido dos Trabalhadores também tem acusações, eu não sei como é que está isso na Justiça, mas tramita na Justiça algumas acusações da utilização de robôs justamente para denegrir a imagem de adversários ou então espalhar notícias falsas. Zé, mas a tecnologia na reeleição veio para ficar. Cada dia ela vai ficando mais eficiente. Você falou em robô, mas tem outro robô, né? Tem um outro, aquele robô facial, né? Como é que é esse robôzinho? Tem um robô que é para o bem e para o mal, não é isso? Como é que funciona esse robô? Esse outro robô aí? Então, hoje é possível, João, é possível eu gravar um candidato no estúdio e ele grava uma série de palavras e eu consigo depois, através de um programa, eu consigo depois fazer com que ele fale coisas que com aquelas palavras que ele gravou. Então, por exemplo, eu gravo uma série de nomes, os mais variados possíveis, A internet aí, peraí. Deve ser alguma interferência aí, mas tudo bem. A imagem aí tá. Estou dizendo, no momento em que você manda uma mensagem para mim, e eu consigo responder, parece que estou eu ali falando com você, ou que eu gravei diretamente para você, mas na realidade eu falo assim: olá, João, sobre saúde, como você questionou, eu tenho uma proposta assim, 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 assim. É uma espécie de avatar, aproveitando todas as características do candidato, e tem todas as características, tem todas. É o candidato, só que é ele tratando de um assunto através da manipulação das palavras que foram gravadas com ele. Isso é possível fazer e isso já está sendo feito em alguns casos. Então, o sujeito cumprimenta você, responde especificamente sobre determinado assunto, mas, na realidade, ele não está ali naquela hora fazendo isso. Que vai avançar aquela coisa do holograma, né? Que uma pessoa por trás fica fazendo o discurso completo e você vê a imagem da outra pessoa. Então, a voz é da pessoa que você conhece, a imagem é da pessoa, mas tem uma pessoa lá atrás, né, numa estrutura de computação, que está falando normal, fazendo o discurso como se fosse, né? E você vai ouvir e ver, né? Recentemente, nós tivemos aí, no ano passado, uma febre daquele aplicativo de envelhecimento das pessoas, né? Você colocava a sua foto e conseguia projetar o seu envelhecimento daqui a 10, 20, 30 anos. Isso está sendo bastante questionado, porque, por exemplo, em sistemas de segurança com reconhecimento facial, pode haver a fraude dessa maneira. Que, por exemplo, você pega uma fotografia minha ou sua, alguém pega uma fotografia minha ou sua e
e termina fazendo um avatar que facilmente é identificado, por exemplo, para fazer uma leitura de aplicativo de banco, com aquele reconhecimento facial. Então, a tecnologia ela veio para ficar, não tem a menor dúvida, isso é indubitável, mas ela oferece benefícios e malefícios também, né? A mente humana, ela usa tudo que é criado, tanto para o bem quanto para o mal. Ô Zé, esse mesmo robô que você falou do candidato, que ele, olá, eu vou à proposta da saúde, mas ele também pode ser usado pelo adversário desconstruindo esse, não é isso? Eu não diria que isso vai acontecer nessas eleições, porque, João, isso custa caro. É uma ferramenta que ainda é caro. Mas um exemplo que eu vou te dar, há uns 15 dias atrás, aquela atendente virtual do Bradesco, a Bia, ela participou de um debate na CBN, entendeu? Ela participou de um debate sobre mercado financeiro na CBN, entendeu? Então, e foi uma live, ela aparecia e falava, entendeu? Debatia a questão financeira com os apresentadores do programa, quer dizer, isso, imagine você, como está evoluindo. Nós temos aí... hoje você percebe que a Bia, é um atendente virtual. Mas, em breve, você vai ter dúvida se ela é realmente virtual ou se ela é verdadeira, entendeu? Porque o aperfeiçoamento do trato da imagem, da construção do avatar, ele está evoluindo tanto que você, com essas novas tecnologias, eu posso fazer fatalmente um avatar com todas as características humanas. Tem até um caso de um americano que pegou o pai numa fase terminal de câncer, fez uma série de conversas, de entrevistas com o pai, entendeu? E depois transformou numa presença virtual o pai depois de morto, e a família conseguia conversar com o pai sobre diversos assuntos, porque ele captou fez diversas gravações, de centenas, não sei se chegou a milhares, de horas de gravação com o pai sobre diversos assuntos da família, da cidade, de tudo mais, e ele conseguiu, através de algoritmos, transformar o pai numa presença viva virtual. E conversar com o pai e falar sobre, olha, hoje é o aniversário de sua neta tal. E aí, olha, parabéns, tá, isso aqui. Quer dizer, você criou uma pessoa, você cria um personagem com bastante autenticidade de uma pessoa que já morreu. Então, isso, imagine com as pessoas vivas. Agora você falou aí essa coisa da Bia, que é também uma discussão que você vai para uma fronteira, porque, por exemplo, a Bia, quando ela participa de uma conversa com profissionais de imprensa, de tudo, quer dizer, quem é a Bia? A Bia é o banco, né? Então, então as pessoas estão entrevistando quem? O banco? Né? Então não precisa mais ter um técnico, né? O banco substitui os seus economistas, os seus, né? Que com todas as dificuldades e facilidades vão imprimir, de certa forma, uma coisa pessoal, uma fala. Né? E aí quando vem a Bia, vem com uma coisa padrão, não é isso? A gente está caminhando para essa coisa, essa padronização, inclusive na política, como é que é isso? Isso é inevitável, João, porque, por exemplo, você tem hoje no seu cartão, na sua conta bancária, você tem lá a sua gerente virtual. Você fala com a sua gerente e ninguém sabe se é uma pessoa que está do outro lado falando com você ou se é um robô, mas está lá falando, lhe respondendo, liberando crédito para você e tudo. No futuro, o gabinete de um
de um político, ele pode ter um assistente virtual desse tipo, entendeu? Ele pode ter um assistente virtual desse tipo que faça toda essa parte de relacionamento com o eleitor através de um avatar, através de um personagem criado e que vai saber tudo, por exemplo, sobre o município. Ela vai dizer, sim, Camaçari, olha, tudo bem, você... Não precisa nem a pessoa dizer de onde é. No momento que ela entra em contato, na mesma hora, ao entrar em contato, através de uma rede social, de um celular, de um tablet, de um computador, o robô já vai saber que ela está falando de Arembepe. Oi, diga aí, você que tá em Arembepe, como é que está Arembepe hoje? Entendeu? Aí a pessoa já, já sabe que eu estou em Arembepe, quer dizer, olha, tudo bem, olha, o deputado, o vereador vai estar em Arembepe no próximo sábado, que é a lavagem, entendeu? Ele vai se reunir com o pessoal na entrada, isso, aquilo, ou então na casa de fulano, ou em frente à praça tal, e aí tem todas as informações. Você quer falar com ele? Olha, eu vou agendar a sua fala com ele, tá? Isso aqui, quer dizer, você vai ter uma presença virtual fantástica nesse atendimento à população. Como hoje você já tem até na medicina, né? O meu plano de saúde, por exemplo, tem as consultas virtuais. Os caras não querem nem mais que você vá no consultório. A depender do que você está sentindo, eu abro o aplicativo e tem um médico lá para me atender. E o médico vai dizer, não, o que é que você está sentindo? Estou sentindo dor de cabeça. Aonde é a dor de cabeça? Assim, assim, assado. Olha, pelas características, você está com quantos dias tem essa dor, tá? Isso, aquilo, o cara lhe medica e tudo pela telemedicina. E agora tem aplicativos até na telemedicina que você fotografa, por exemplo, uma lesão na pele e faz uma consulta com o dermatologista, você fotografa, manda para ele, na mesma hora ele faz o diagnóstico daquilo através de um sistema que ele tem. Ele diz o que lesão é aquela, se é uma lesão normal, se é um câncer benigno, maligno, e tudo na hora indica o tratamento, já lhe encaminha para exames. Quer dizer, essa coisa está avançando de um jeito que, pra você ter uma ideia, a China está lançando, se eu não me engano, agora em 2021, um posto de saúde virtual. É como se fosse uma cabine de telefone, claro que um pouco maior, que o sujeito entra, a cabine mede a temperatura, a pressão, ela tem uma balança de impedância que calcula o peso, a altura, o IMC da pessoa. Aí a pessoa mete o dedo lá num lugar, ela fura o dedo, já tira o sangue, entendeu? Aí já faz o exame de sangue na mesma hora ali, entendeu? Já mede a pressão do cara. E aí você sai da cabine com um atendimento médico melhor do que o de um posto de saúde, que você vai lá e o médico nem olha para sua cara, entendeu? Então, para que eles fizeram isso? Porque a China é continental, é uma dimensão continental, ela tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, e como é que você vai mandar um médico lá para os confins da China? Hoje, aqui no Brasil, você não consegue mandar um médico para o interior, os médicos não querem ir, a maioria deles querem ficar na capital, querem ter um consultório no shopping, entendeu? Então, como é que você vai atender na Amazônia? Entendeu? Se não for lá as Forças Armadas com a Marinha, com a Aeronáutica, com aqueles postos móveis, com aqueles navios médicos, ou então se não for organizações não governamentais, o poder público não tem condição de botar um médico lá no povoado. Você andou pela Amazônia, você fez diversos trajetos de barco, eu também conheço, nós trabalhamos na Amazônia, eu tive a oportunidade de passar 4 anos trabalhando lá. A gente sabe a dificuldade que é de transporte, a gente sabe a dificuldade, tem distritos, no caso de Macapá, o Bailink, que é um bairro de Macapá, fica a 30 horas de barco da cidade, entendeu? E depende ainda da maré para você embarcar ou não.
Mas como você que falou, manda você um tá, médico para um lugar desse? você estava falando dessa coisa do comitê, que a pessoa liga para o candidato. A diferença do médico, né, o médico telemedicina, é que o médico vai dizer a verdade. E a figura do comitê virtual, você não vai, ele só vai lhe contar o que ele quer falar. Você não vai ouvir nenhum escorregão do candidato, só perfeito, 100%, não é isso? Sim, Quer dizer, mas é um processo de controle, né? Você vai sofisticando a um ponto de você controla tudo e o eleitor vai ficar até sem saber o que é real e o que não é real. Não, mas em compensação, João, o eleitor vai ter uma comprovação. Se o sujeito assumir um compromisso através do gabinete dele, através de um atendente virtual, se ele assumir um compromisso com o eleitor e ele não cumprir, o eleitor vai ter lá o registro disso. Então, tem essa possibilidade, desculpe, de continuar essa enganação, digamos assim, mas tem também a possibilidade de aumentar a capacidade do eleitor de reunir provas contra esse político, esse mau político que queira se aproveitar dessas ferramentas. Entendeu? Ô Zé, todo mundo fala em pesquisa. Quem aparece embaixo na pesquisa diz que a pesquisa está errada, que está manipulada. Quem aparece em cima diz que a pesquisa está bacana, né? Está certa. Né? Como é essa coisa de pesquisa, por exemplo, é igual a rejeição. Rejeição tem remédio ou não tem? Como é que é? Olha, como dizia meu sábio e velho avô Américo, só não tem remédio para a morte, né? Para tudo tem remédio. Olha, de ser combatida do que o desconhecimento. Às vezes você tem um candidato que ele começa lá embaixo nas pesquisas, o nego diz, está com 2%. Mas ele está com 2% da pesquisa porque ele não teve a oportunidade de aparecer. Ele não teve a oportunidade de se apresentar. Ele não teve espaço para falar. Então, na medida em que ele aparece, que ele fala, que ele expõe ideias, que ele coloca propostas, ele tem condições de crescer. E por não ser conhecido, ele tem menos rejeição, na maioria das vezes. Então, a não ser que quando ele passe a ser conhecido, você comece a desvendar, digamos assim, os males desse candidato. Mas se ele for um sujeito ficha limpa, um sujeito que tenha uma história relativamente bacana e tenha propostas, tenha conteúdo, ele pode avançar muito, porque ele não tem a rejeição, ele tem desconhecimento. Já o político que tenha mandatos, que já é conhecido, ele tendo uma rejeição, é mais difícil de você tirar essa rejeição dele em função justamente de você ter esse cabedal de informações que provam o porquê ele tem essa rejeição. Aí ele precisa de tempo e de trabalho para mostrar que ele realmente ele se reestruturou, que ele se recuperou, que ele se remodelou, que ele deu a volta por cima. É possível. Nós tivemos casos, eu tenho um caso mesmo do ex-governador e atual deputado federal Camilo Capiberibe, que ele começou a eleição, a sua reeleição em 2016, ele tinha 73% de rejeição. E às vésperas da eleição, ele estava com apenas 34% de rejeição. Então, ele conseguiu diminuir essa rejeição. Por quê? Porque ele tinha passado o governo todo sem mostrar o que tinha feito. Quando ele começou a apresentar o que tinha feito, ele começou a reduzir essa rejeição, justamente mostrando trabalho, mostrando conteúdo, mostrando realizações.
ninguém acreditava nem que ele chegasse ao segundo turno, e ele chegou ao segundo turno, e não conseguiu se reeleger, mas ele fez uma campanha onde ele conseguiu tirar a rejeição dele, reduzir a rejeição dele em mais de 50%. Quer dizer, é possível você trabalhar e tirar uma rejeição de um candidato. Agora, para isso, ele precisa ter realmente conteúdo, substância, para se trabalhar com essas informações e aí reverter essa rejeição. E a pesquisa, Zé? Não, a pesquisa continua sendo fundamental, né, João? Existem dois tipos de pesquisa, né? A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. As pessoas, muitas vezes, elas acham que, por exemplo, publica uma pesquisa agora que João está liderando a campanha para prefeito de Camaçari com 70%. O segundo colocado tem 12%. Essa pesquisa, se ela for uma pesquisa quantitativa, ela está fazendo um corte, ela está fazendo a fotografia do momento. Ela não é uma pesquisa que você possa dizer que ela vai ser comprovada na urna daqui a 45, 60 dias. Ao passo que a pesquisa qualitativa, ela tem uma outra abordagem e ela tem uma outra metodologia para aferir essa sua, digamos assim, essa sua aceitação popular. Então, no momento em que a pesquisa qualitativa mostra que você tem uma rejeição de 50%, você realmente tem essa rejeição de 50%. Se a pesquisa mostra que você tem atributos positivos, né? Tá, atributos já são positivos, e você consegue identificar esses seus predicados, você trabalha em cima disso e avança. Se a pesquisa mostra quais são os defeitos que a população identifica em você, é importante, porque você pode tentar corrigir no processo eleitoral. Por exemplo, a pesquisa qualitativa, muitas vezes ela mostra a insatisfação da população com a determinada postura sua política. E aí você consegue, na campanha, você consegue reverter isso, fazendo de outra forma. Ele identifica que você deu muita atenção às obras de construção civil, as obras físicas, mas pouca atenção à questão social. Aí você pode, durante a campanha, propor no seu próximo mandato, no seu próximo governo, propor projetos na área social e fazer essa meia-culpa. Então, a pesquisa qualitativa ela é totalmente diferente da quantitativa, justamente porque ela permite permite aprofundar mais em questões fundamentais. Eu costumo dizer que a pesquisa quantitativa é uma radiografia e a pesquisa qualitativa é um ultrassom, isso falando na linguagem médica. A radiografia ela é uma foto que ela fotografa lá seu osso, mas ela não dá a dimensão do problema. No momento que você faz uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, você consegue identificar o problema e ver a dimensão do problema. Essa, para mim, é a diferença. E agora, Zé, por exemplo, as pesquisas agora não estão sendo feitas mais de forma presencial. Ou é por telefone, ou é pelo celular. Né? Isso também não quebra um pouco dessa precisão? De questionários. Exatamente. Isso não quebra essa precisão ou essa proximidade da precisão, né? Olha, João, ainda é cedo para a gente fazer esse tipo de análise, e até porque cabe aí a sociólogos, psicólogos e outros mais ligados, mais capazes de analisar o comportamento humano, mas com certeza uma pesquisa feita por telefone
ela não é a mesma coisa de uma pesquisa presencial. Uma pesquisa quantitativa que você liga e pergunta ao cara se você tem. Eu vou lhe falar aqui 6 candidatos. Me diga em quem você vota. Me diga em quem você nunca votaria. Coisa desse tipo. É totalmente diferente de você fazer essa pesquisa presencial. Da mesma forma, a pesquisa qualitativa. As pesquisas qualitativas hoje estão sendo feitas, na sua maioria, também de forma digital, remota. Mas não é o ideal. Mas está se conseguindo fazer. O fato é que realmente há uma mudança de comportamento das pessoas e isso deve ser objeto de bastante cuidado na análise final daqueles dados que você coleta. Mas parece que a pesquisa qualitativa, Zé, você que entende disso, a pesquisa qualitativa é até mais fácil de comprovar porque você vê a imagem da pessoa. A pessoa não está presente naquela sala de reunião, mas você vê a imagem, então você consegue ver reação e tudo. Quer dizer, a qualitativa, nesse aspecto, ainda continua com uma dose de eficiência, não é isso? Sim, de fato você tem aí, porque a qualitativa ela é importante que você veja a reação das pessoas e até no relatório, no relatório de uma pesquisa qualitativa bem feito, até anotado, até relatado esse tipo, o comportamento das pessoas na hora que você, por exemplo, apresenta a foto do candidato, apresenta, por exemplo, a foto do candidato com... Olha, o candidato hoje é adversário de fulano de tal, mas o que é que vocês acham dessa foto? Aí você mostra a foto do candidato na eleição passada, abraçado com o adversário. Ou então você apresenta uma declaração do candidato totalmente contrária ao que ele está dizendo hoje. E aí a reação das pessoas... às vezes é muito importante de ser relatado. Então, realmente, a qualitativa talvez ela tenha menos prejuízo da sua análise final do que a quantitativa, por telefone ou então por questionário enviado para preenchimento remoto. Zé, o tempo da gente, infelizmente, está acabando. A gente tem algumas que 2 minutinhos mais ou menos. Eu queria saber de você... o que é que um candidato ele pode fazer e o que é que ele não pode deixar de fazer? O que é que ele pode fazer? O que é que ele não pode fazer? O que é que ele não pode deixar de fazer? O candidato não pode deixar de fazer, ele não pode deixar de pedir o voto. Quem não pede voto não recebe, entendeu? Isso é fundamental. Então ele tem que pedir o voto. Agora ele tem que pedir o voto apresentando motivos para as pessoas votarem nele. Isso eu falo com relação à produção de conteúdo, seja através das propostas que ele terá que apresentar, através das ideias que ele terá que propor, debater, etc, etc. Tal. Porque hoje tudo gira em torno de conteúdo, entendeu? Então, se você tem conteúdo para apresentar, e o conteúdo interessa à população, por isso que a pesquisa é importante. Através da pesquisa você vai saber o que é que a população espera do candidato, seja ele candidato a vereador, seja ele candidato a prefeito. O que é que eu espero do vereador que representa o meu bairro? Eu espero que ele resolva o problema do esgotamento sanitário. Eu espero que ele resolva o problema da pavimentação da rua. Eu espero que ele resolva o problema da praça. Tem um caso, João, de uma campanha que eu fiz no município em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, que o prefeito virou e disse: não, eu não preciso nem ir lá nesse bairro, porque eu sei o que o pessoal quer, o candidato. Lá tem um problema sério, esgoto da rua, eu sei que eles querem esgoto, não preciso nem ir lá. Zé, nosso tempo, olha, a gente só tem 20 segundos, pai. Então, vai ficar para próximo. Foi ótimo. Obrigado, muito obrigado mesmo, legal, tá entendendo? Grande contribuição. A gente faz outra. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Próxima quinta-feira tem mais
Contraponto, falando de política. Um abraço, João. Valeu, Parabéns. Zé. Obrigado.